Bom, gente, hoje a gente começa com uma manhã muito especial para a gente, que é uma homenagem. A gente tem nos últimos 3 anos do festival homenageado a fotografia de alguma região, de algum canto do país, de alguma tendência, trazendo sempre para o festival um pouco do que acontece no cenário brasileiro, no cenário internacional. Esse ano a gente presta uma homenagem especial à fotografia paraense e trazendo aqui alguma coisa um pouco diferente da fotografia paraense, né? Ou seja, a fotografia paraense sempre teve uma escola muito conhecida por todos nós, que é o Fotoativa, e do Fotoativa deriva uma outra escola começando a surgir aí, junto com um movimento nacional chamado Diário Contemporâneo, que o Juan vai apresentar. Na verdade, é o Prêmio Diário Contemporâneo, que é organizado aqui pelo Mariano Clautal, que é professor da Universidade da Amazônia, e desenvolve esse prêmio, um trabalho focado na discussão mais contemporânea da fotografia, ou seja, essa ideia de estar trazendo não só a homenagem mais explícita aqui, a fotografia paraense, mas a gente também vai ter a do Sul, lá no outro extremo, também. Ventos do Sul. Momentos. Então, e esse prêmio, além da questão regional dele, ele aborda uma coisa mais ampla e todo, que está ultrapassando essas fronteiras, que é um pouco o que a gente pensa quando a gente pensou nessa ideia do futuro dentro do festival, né? De trazer, quer dizer, o futuro hoje ele não tem mais barreiras, não tem mais fronteiras. Então, o que o Mariano está produzindo lá em Manaus, a gente está vendo aqui, em Belém, está vendo lá no Sul, que eles estão produzindo lá também aqui, é uma interação muito maior do que a gente fazia anos atrás. Então, eu vou pedir para o Mariano subir aqui no palco. Uma salva de palmas para o Mariano. Mariana ele vai conversar com 2 artistas visuais, né? Não são fotógrafos, são artistas visuais, que é a Roberta Carvalho, né? Não. Isso, Roberta Carvalho. Roberta é uma das premiadas do Diário Contemporâneo. Ela vai contar um pouco do trabalho dela aqui também. Roberta, sobe, por favor. A Roberta está com uma exposição, instalação, ocupação. Isso. Aqui no festival. E o Ricardo Macedo também, que, além de artista visual, trabalha com a performance, é um artista também importante lá da região e agora de todo o Brasil. Vem aí, Ricardo. Então, o Mariano vai contar um pouco para a gente essa história do diário. Vamos soltar a vinheta? E que a gente esqueceu de soltar a vinheta. A gente esqueceu de soltar a vinheta antes. Solta a vinheta. Essa é a nossa vinheta interativa. Todo mundo que tiver um Instagram pode participar da criação da vinheta. Dá um clique aí. Era uma lata de Coca-Cola, hein? A gente vai censurar predinho, casinha e poça d'água.
Bom dia. Eu queria primeiro agradecer ao Iatan e a toda a produção do festival aqui em Paraty, Paraty em Foco, que nesse percurso todo, do convite até a definição do que a gente ia fazer, foi um processo muito colaborativo mesmo, né? As ideias foram se arrumando, eu propus uma ideia e eles conversaram comigo. Então, o processo foi muito tranquilo, né? E muito respeitoso. Então, eu agradeço imensamente ao Iatan, ao pessoal do festival, a Helena, com quem eu tive bem contato, com a Juliana, enfim, as pessoas que me ajudaram também a pensar que recorte a gente faria aqui. E quando veio o convite do Iatan para falar do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, que é um prêmio que começou ano passado, eu senti uma oportunidade muito grande de poder falar de Belém, mas não somente como a terra da fotografia, que tem um certo reconhecimento nacional, inclusive pelo trabalho de muitos curadores e pesquisadores pelo Brasil, que são parceiros nossos, mas a oportunidade de falar de Belém como uma base de observação, né? Então, nesse sentido, o foco ele muda um pouco. Partimos de uma situação onde temos uma produção que a gente pode se considerar, quer dizer, isso a gente pode relativizar, pode considerar uma produção, de certa forma, reconhecida e uma formação mais clássica da fotografia, digamos assim, quer dizer, tem toda uma geração que começou nos anos 80, mas também falar do momento hoje, né? Quer dizer, falar de Belém hoje, em termos fotográficos, significa não só continuamente pensar o que está se produzindo ali, mas também observar outros movimentos, né? Outros movimentos diferentes, que colocam, de certa forma, em crise o que é uma situação mais confortável, que eu digo é de que nós temos 2 décadas de produção com reconhecimento, mas a gente precisa também de outros ventos, né? Outros deslocamentos da própria fotografia, e me parece que, no momento agora, eu percebo que esse movimento começa a se dar de uma outra forma, né? Eu sinto que, em meados dos anos 2000, a minha concepção, né, como militante dentro da produção de Belém, eu sinto particularmente que houve uma certa estagnação, mas nos últimos anos, agora mais para o final e entrando já em 2011, alguns outros projetos, incluindo este projeto que eu coordeno, traz essa discussão maior da ampliação das fronteiras. Então, eu queria começar falando do nascimento desse prêmio, que na verdade nasceu de uma demanda institucional. Não foi um grupo ou uma pessoa que montou um projeto e foi atrás. Quer dizer, existe uma empresa, que é o Jornal Diário do Pará, que é um jornal importante da cidade, e o prêmio nasceu de uma vontade deles, né? E a vontade era simplesmente: queremos fazer um concurso fotográfico, né? E acabaram, a partir do contato da Valda Marques, que é uma fotógrafa, ela me chamou para conversar com o pessoal do Diário do Pará. E, diante dessa ideia do concurso fotográfico, obviamente, o concurso fotográfico, primeiro, segundo, terceiro lugar, me parecia um modelo superado. Então, eu abri um diálogo com o pessoal do Diário do Pará e disse, e entrei com uma contraproposta, né? No sentido de criar um prêmio que fosse um projeto nacional e que não se restringisse a um modelo que já estava defasado, né? O que é criar um projeto nacional? Por que criar um projeto nacional? E como criar esse projeto que não teria sentido se ele não articulasse ou se ele não propusesse um diálogo com a fotografia brasileira, né? E era uma maneira também de, já que Belém tinha um certo território sólido
entre aspas, da fotografia. Então, acho que era uma maneira também da gente fazer a produção ser... como é que eu vou dizer? Fazer respirar mais a produção local, mas essa produção dialogar com o Brasil. Ou seja, a ideia de criar esse prêmio é não só fomentar ou continuar a fomentar a produção paraense, mas fazer a produção nacional circular no Pará e a gente também poder contribuir nessas indicações na visibilidade dos artistas brasileiros. Então, a minha estratégia, que também não é nada de extraordinário, mas para a gente é diferente porque a gente era uma oportunidade de tornar Belém um posto de observação, um posto de proposição, né? E fazer circular essa fotografia. E outro ponto importante era, não teria sentido criar um prêmio, né, que não tocasse nas questões da arte contemporânea. Ou seja, não teria sentido criar um prêmio fotográfico e não fazer dele um ponto de diálogo com a arte contemporânea. Então, isso foi uma proposta e o jornal foi inteiramente aberto e me deu carta branca para fazer o projeto que eu imaginava, mas sempre num diálogo com eles, né? Então, nesse sentido, o que constitui, né, um projeto nacional em diálogo com a produção local, né? Como se constitui esse projeto que ele possa dialogar com o Brasil, né? Então, eu tenho alguns pontos aqui, vou só reafirmar. Primeiro, trabalhar com uma fotografia em diálogo com a arte contemporânea, né? Quer dizer, as questões suscitadas pela arte hoje em diálogo com a fotografia, né? Isso também significa questionar o próprio território, a própria solidez do território paraense, né? Ou seja, questionar certa fotografia produzida lá e absorver outras experiências, né? Um ponto importante também é ser um projeto de pesquisa e de formação, ou seja, não apenas seria um prêmio, uma exposição que se encerraria num prêmio, mas que a gente pudesse ter um programa de atividades que eu considero importante para uma formação, né? Eu posso começar o PowerPoint? O vídeo eu vou passar depois, certo? Então, nesse sentido, o projeto é ser um projeto de pesquisa e formação. Então, a gente tem um programa de oficinas, um programa de palestras, né, e um programa de atividades educativas junto às escolas, né? Esse é o espaço expositivo do Museu da UFPA, onde ele acontece. Essa é a primeira edição, são algumas imagens da primeira edição. Uma outra coisa importante que eu coloquei como contraproposta, que foi aceito, é realizar uma publicação, ou seja, o catálogo do projeto ser um livro, né? Por quê? Porque eu acho que, mesmo com o mercado editorial em mudança, a gente ainda tem um mercado editorial, assim, pouco espaço para publicação de fotografia, as coisas estão mudando, mas a gente ainda está num patamar muito inferior se a gente for comparar com outros lugares. E não ser apenas um catálogo de imagens, né? Ser um catálogo de imagens dos trabalhos, mas também ser uma publicação no sentido mais rigoroso da palavra, ou seja, esse catálogo conter ensaios, artigos, né, textos que analisem, que possam servir como referência para a pesquisa. Então, a estratégia é, a partir do programa de oficinas, não, especialmente o programa de palestras, né, normalmente a gente segue... a maior parte dos convidados são pessoas que trabalham como pesquisadores, assim, tem um perfil acadêmico, né? Então, a ideia é que o conteúdo das palestras eles se transformem, que a fala se transforme em conteúdo crítico para ser publicado. Então, eu consegui emplacar essa ideia de fazer um catálogo que não precisasse sair, o catálogo sair na abertura da exposição. Ou seja, o catálogo
ele começa quando a exposição acaba, né? Também criar uma base que seja um mínimo para os artistas, né? Um prêmio tem que ser um prêmio em dinheiro razoável, né? E tem que ter um mínimo de uma ajuda de custo para o artista. Quer dizer, isso na mentalidade do empresariado ainda não estava muito fixo, né? É uma situação, enfim, local, mas hoje o artista não é aquele que também tem que ficar passando o pires o tempo todo. Então, tem muitos salões aí de arte que, enfim, tinham o procedimento de você se inscreve e você banca tudo. Então, o artista tinha que receber uma ajuda de custo e a gente precisava se inserir. Se a gente quisesse fazer um projeto que tivesse uma estrutura e um diálogo com a produção nacional, eu acho que a gente tinha que ter uma estrutura mínima que interessasse o artista brasileiro e esse artista contemporâneo brasileiro. Então, isso também foi um diálogo que emplacou, né, para que a gente pudesse fazer um projeto minimamente arrojado, no sentido da estrutura dele, né? Quando eu falo da articulação com a arte contemporânea, é porque, no edital, está muito claro essa diversidade de suportes de linguagens. A fotografia dialogando com várias linguagens ou reivindicando também a sua condição como elemento constituinte das outras linguagens visuais. Então, a gente teve, por exemplo, na primeira edição, uma presença muito forte do vídeo, né, que me deixou muito contente, porque, enfim, tinham artistas paraenses que estavam trabalhando com isso, e fica muito claro no edital essa possibilidade. Então, nós temos 3 prêmios, né, que não são hierarquizados, eles têm um nome, um dedicado mais a uma fotografia mais de cunho documental, mas não presa ao, digamos assim, ao formalismo documental. Um prêmio dedicado às experiências mais contemporâneas, isso significa que aqueles artistas que estão trabalhando com outros suportes, né, mas também nunca encerrando um território muito fechado em cada categoria. São categorias de premiação, mas não de inscrição, né? E um prêmio dedicado a um artista paraense ou atuante em Belém, né, que eu acho era importante. Por exemplo, o jornal queria fomentar a fotografia paraense, né? Então, eu acredito que, por ser um território relativamente consolidado, eu acho que caberia, sem parecer bairrismo, um prêmio que se dedicasse, que fosse oferecido para um artista paraense. Obviamente, se não aparecer nenhum trabalho que seja que valha um prêmio, a comissão se reúne e diz, não, nesse ano, quer dizer, isso tem essa abertura também, mas a gente não está forçando, não está impondo, mas eu acho que o fato da gente reservar um prêmio para a produção local, eu acho que era uma maneira da gente conectar também, da gente fomentar o espaço do Pará, né, e que tem essa história, né, essa trajetória. E também é o seguinte, tem uma questão do tema, né? A gente está trabalhando com temas, e trabalhar com tema é sempre uma coisa difícil. Só que havia uma demanda institucional por um tema, aquela coisa do tema do concurso fotográfico, né? E a gente achou que acabou elegendo um primeiro tema chamado Brasil Brasis, que era uma maneira de discutir a própria identidade cultural do Brasil e a identidade da fotografia. Então, a primeira edição assim, nos deixou muito contentes, porque houve realmente uma pluralidade de linguagens, de suportes, né? E isso também precisava ser explicado para a empresa, porque quem quer fazer um concurso fotográfico, um primeiro, segundo lugar, não vai entender, de certa forma, que vai entrar num ambiente e vai ver vídeo rolando, e vai ver instalação, né? Então, isso foi um diálogo muito bom com o jornal e com a coordenação do evento, né? Aí são algumas atividades educativas que a gente acha importante como processo de formação mesmo, da pesquisa que eu falei, da atividade no espaço expositivo. As oficinas, né? Eu estou elencando aí todo mundo que participou até agora, né?
o Alexandre, o Gui Veloso, Eduardo Calife, Disseu Maués, Miguel, Luiz. As palestras foram participações de pessoas que participaram na comissão, jogadora e tudo, né? E também a gente elegeu que cada edição tivesse um convidado ou 2 convidados, né? Artistas convidados. Então, foram o Disseu Maués e a Cláudia Leão na primeira edição. E, na segunda edição, agora, foi o Luiz Braga. E, como o tema era crônicas urbanas e tinha uma relação com o dia a dia, cotidiano, a gente fez uma coletiva de fotojornalismo, mas num trabalho de tirar um pouco de cada fotojornalista a questão factual e trazer um pouco o que eles faziam ou no seu cotidiano ou fora do cotidiano do jornal, né? Então, foi também uma reflexão sobre a fotografia documental e era uma maneira também de começar a também dar espaço para as pessoas que atuam lá. Então, eu gostaria muito de fazer sempre um convidado paraense, um convidado nacional, mas a gente ainda não arranjou dinheiro para isso e a gente pretende arranjar e, por enquanto, a gente está utilizando, enfim, no bom sentido, os nossos fotógrafos, né, como convidados, até porque é importante também colocar eles na publicação e deixar esse material como pesquisa. E aí me vieram algumas perguntas também que têm a ver com a própria relação institucional que a gente mantém, né? E são perguntas que eu faço a partir desse prêmio, quer dizer, como é que ele dialoga com o Brasil, como ele faz essa conexão no Brasil e como ele também é um ponto de uma visão crítica sobre a nossa produção e observar a produção do Brasil. Então, eu faço algumas perguntas aqui que, enfim, se for interessante, a gente conversa mais para frente. Em que medida as intenções desse projeto contribuem com a cena de Belém e do Brasil, né? Qual a resposta desses artistas, o interesse deles? Quem são esses artistas que procuram um prêmio paraense, né, com conexão nacional? Qual a relação que eles possuem com a fotografia? Existe diferença entre a resposta local e a resposta nacional? Existe uma tradição fotográfica em Belém? É uma questão, eu acho que o prêmio pode contribuir com isso. Existe uma renovação da fotografia em Belém? Né? Uma resposta possível, respostas possíveis, eu acho que podem ser dadas pela presença dos artistas que procuram um prêmio, se submetem à inscrição, à avaliação, estão circulando, né? Então, a verificação dessas respostas, eu apresento em alguns trabalhos que eu vou mostrar para vocês aqui, e eu não vou mostrar trabalhos necessariamente paraenses, eu vou mostrar trabalhos de alguns artistas que estão circulando no prêmio, como uma maneira também da gente contribuir com esse olhar para o Brasil, né? Quer dizer, falando de forma curta e grossa, nós queremos dar as cartas também, né? Não no sentido de legitimar ou não, mas apontar também, mostrar para o Brasil os fotógrafos e artistas que estão circulando, né? Então, é nesse sentido que a gente quer contribuir como um posto de observação crítico da nossa produção e da produção nacional, né? Algumas imagens das oficinas. Essa foi a oficina do Alexandre Siqueira, Gui Veloso. E essa é do Eduardo Calife. Eu vou começar com um trabalho de um pernambucano chamado Matheus Sá. Queria colocar o vídeo, por favor. Eu fiz uma reunião de alguns artistas, tanto da primeira e da segunda, né? Isso é um vídeo do Matheus Sá, que, na verdade, é um vídeo, performance e fotografia, né? Um trabalho muito simples na concepção, na resolução, mas me parece muito interessante no sentido de deslocar a fotografia para a performance, trabalhar com o cinema, com a narrativa, com o vídeo. E eu estou mostrando uma parte do trabalho, porque esse vídeo entra, obviamente, numa tela, junto com uma imagem da sequência dessa ação, né? Então, ao mesmo tempo, ele faz isso em fotografia, né? É uma atitude política dentro da cidade, né? Ou seja, esse homem-árvore, né, vai procurar as árvores que foram destruídas na cidade. Não deixa de ser um trabalho extremamente político, mas, ao mesmo tempo, muito performático
de certa forma, engraçado, né? Acho um trabalho importante de ter entrado logo na primeira edição, porque faz essa conexão da imagem com a narrativa, com o vídeo, com a fotografia, né? A gente pode... Aqui são algumas sequências na forma fotográfica mesmo, né? São alguns fragmentos. Isso se resolve também fotograficamente, no suporte fotográfico no espaço dispositivo. E aqui uma visão da montagem, né? Aqui uma artista paraense, paulista, desculpe, que é um trabalho que não é um trabalho fotográfico, é um trabalho de vídeo, é uma videoinstalação, mas, curiosamente, ela consegue fazer um trabalho de videoinstalação onde a discussão toda está pautada na questão da fotografia, na captação da paisagem, a questão da paisagem como gênero, como a fotografia se resolve em relação à paisagem, e como o tempo expandido, né, de captação também cria um tempo mais distendido para a imagem. É um trabalho chamado Quero Ser Sugimoto, faz referência direta ao fotógrafo japonês Hiroshi Sugimoto, e ela brinca de ser o Sugimoto junto com outro parceiro chamado Daniel Medina. Então, o trabalho ele se resolve, são duas telas, onde você senta e, digamos, você tem duas janelas, né? Cada janela, uma janela é um vídeo do horizonte, ou seja, é uma câmera em tempo, como é que eu vou dizer? Não tem corte, né? É uma câmera contínua. Durante um tempo, o artista fica tentando equilibrar a linha do horizonte no vídeo, né, sem suporte, né? Então, essa linha do horizonte ela fica balançando entre o desfoque e o foco, né? E ela faz uma relação com as paisagens, as seascapes do Sugimoto, que, bem, para quem não conhece, é uma série de imagens onde ele trabalha justamente a dimensão desse tempo, né, de captação do mar e brinca com a linha de horizonte. Então, ela faz... E a outra câmera é o vídeo filmando um outro vídeo. Você tem duas janelas, uma janela é o mar e a outra janela é o mar, dentro da câmera de vídeo, né? Fazendo essa brincadeira do equilíbrio do horizonte, do foco e do desfoque desse horizonte. Então, é um trabalho também que tem uma construção muito simples, muito precisa, mas faz referência a uma questão própria da fotografia, da distensão do tempo, e é um trabalho de vídeo, né? Também é um trabalho sobre paisagem. Aqui eu trouxe só algumas imagens do Sugimoto, só para vocês fazerem a relação, mas não faz parte do trabalho. Então, é curioso porque numa tela ela chama Querendo Ser Sugimoto, e a outra tela uma tela é Yuki brincando de ser Sugimoto, e a outra tela é Daniel Medina brincando de ser Yuki, brincando de ser Sugimoto. Então, é toda uma relação com o trabalho de um artista, né? Aqui é um outro pernambucano que ganhou o prêmio agora, recentemente, chamado Leonardo Sete. Ele não é um fotógrafo, ele vem do cinema, né? Ele vem da crítica de cinema. Teve um filme agora, recentemente premiado no Festival de Gramado. E esse trabalho é muito interessante porque ele, aparentemente, ele é um trabalho rigorosamente clássico, preto e branco, com cenas de Paris. Só que ele criou legendas para cada cena, legendas que são quase como textos que remetem a imagens. Então, é como se fosse um relato dele, da vivência que ele teve em um período na cidade, observando a questão cultural do cinema, as manifestações de rua,
né? Eu vou passar aqui silenciosamente um pouquinho para vocês terem uma ideia do trabalho, e depois concluo. E a sequência final é uma imagem, são fragmentos que eles chamam fragmentos de um vídeo chamado Ocidente, que ele inclui na sequência. Claro que aqui eu estou mostrando uma maneira, quer dizer, é um modo de apresentar o trabalho, mas não é um modo, não sei se é o modo exato, né? Mas é para vocês perceberem que há um encadeamento meio labiríntico entre imagem e texto. As imagens, de certa forma, indicam e outras imagens. E o que me pareceu interessante no trabalho, quando a comissão resolveu selecionar e premiar, é que a impressão que você tem, olhando as fotografias e as legendas, é como se fosse uma mesa de trabalho de um cineasta, quando ele está começando a montar uma sinopse. E não é um trabalho que você identifique rapidamente, no sentido assim de você resolve rapidamente com o olhar. É um trabalho que exige um passeio entre a imagem evocada no texto e as próprias imagens. Quer dizer, o texto acaba sugerindo outras imagens. Então, é como se fossem anotações, né? Me pareceu muito, como eu falei, uma mesa de trabalho de alguém que está em processo de criação de uma sinopse de um filme. Então, ao mesmo tempo, um trabalho extremamente documental, clássico, preto e branco, muito bonito, mas não se encerra nisso. Ele traz também anotações. Alguém que passou por experiências particulares diante daquele fato político, né? Da paixão pelo cinema, o fato político, e descreveu as suas sensações, as suas observações. Então, como indicações como uma experiência. Eu acho que isso traz também a questão da fotografia como experiência, né?
Então, não é um trabalho que você domine ele rapidamente. Então, de certa forma, é um trabalho que se espalha, se desorganiza dentro de uma narrativa, né? E que não é uma coisa fácil de você olhar e resolver, né? Então, permite que você entre um pouco nas imagens que ele evoca nos textos também, né? O Flávio Araújo é um pintor, não é fotógrafo, participou do prêmio com 3 imagens, ganhou menção honrosa, e talvez vocês entendam por que ele está no prêmio, ou não entendam. Vai haver uma projeção na sexta-feira, onde tem um material mais extenso do Flávio Araújo. Ele é paraense, esse é paraense. Ele trabalha com as imagens de jornal, as imagens de crimes, né? E faz uma discussão crítica e plástica sobre o estatuto dessas imagens, mas o suporte dele é pintura mesmo. Ele teve, há uns 2 anos, fazendo parte do Rumos Itaú Cultural, né? E é um trabalho muito contundente, assim, eu acho que ele dialoga muito forte com a fotografia documental, a fotografia jornalística, criticamente, né? Então, acho muito curioso o que é sangue virar tinta, o que é tinta virar sangue, né? E a banalidade disso. Aqui eu acho que o meu tempo deve estar esgotando, eu vou passar rapidamente por alguns outros artistas que participaram do projeto. O Haroldo Saboia, se não me engano, ele é de Fortaleza, mas vive em São Paulo, né? Ele participou do prêmio da segunda e participou agora. E tem um trabalho muito enigmático com retrato e vem as referências deles vêm do universo sertanejo, da literatura e tem uma certa temperatura, né, do lugar nessas imagens que, apesar de serem oníricas, né, mas tem uma discussão aí da brasilidade no processo dele. O João Mena Barreto é um artista de Porto Alegre, mas ele está vivendo agora em Curitiba. Não sei se ele é paranaense ou gaúcho. Ele apresentou 2 polípticos, né? E ele faz um estudo sobre a melancolia do Brasil, ou seja, um país que simbolicamente não é conhecido como melancólico, né? E ele pega esses personagens isolados, assim, um pouco isolados na sua solidão dentro da cidade. Um trabalho extremamente documental no procedimento, mas que leva a fotografia para um ambiente também enigmático, assim. O Pedro Mota é mineiro, muitas pessoas devem conhecer. Também o prêmio, ele tem tido também o prazer de receber inscrições de jovens artistas que estão circulando, que têm já um reconhecimento, têm sido reconhecidos no circuito, né? E a gente teve a participação do Pedro Mota na primeira edição, que também leva a fotografia para uma coisa mais onírica, né? Outras discussões sobre o tempo. O Kenji Arimura é paulista e que tem um trabalho documental muito interessante. Essa série se chama Índios Contemporâneos. Ele trabalha numa comunidade, trabalhou com uma comunidade urbana de índios, né, no Mato Grosso, e ele flagra o cotidiano desses cidadãos urbanos, mas que, na verdade, são índios, né? E tem uma simplicidade e, ao mesmo tempo, uma solidão muito grande nesses índios que já estão deslocados para o espaço urbano. E, ao mesmo tempo, é um trabalho muito elegante na composição, extremamente elegante na composição, se a gente pensar na fotografia mais clássica, mas que tem todo um envolvimento, né, com o lugar. E essa é a série do Pedro Davi, participou agora da segunda edição, chamado Aluga-se, que é de Minas.
Ele fez essas imagens quando procurava um apartamento para alugar. E tem o Carlos da Dorian, que é do Rio e está atuando em São Paulo. Participou do prêmio 2 vezes. Eu vou encerrar com ele, porque eu acho que já passei o meu tempo, não sei. Mas o Carlos da Dorian faz esse trabalho que se chama Enquanto Fumo, e é uma sequência de lugares onde ele tinha que sair para fumar. E ele fotografava esses lugares. E é um trabalho de projeção, ele faz uma série de imagens, ele faz 4 crônicas, ele operou na proposição temática da segunda edição, que foram crônicas urbanas, ele operou nessa linha. E é um trabalho interessante porque assim, ele vai para dentro da galeria como projeção, essas imagens são projetadas, mas elas também vão em forma de... Elas são coladas nas paredes em lugares e bares onde as pessoas saem para fumar. Então, é um trabalho que sai da galeria também e vai para o espaço, né? O espaço da cidade, né? Aqui, claro, é um fragmento do trabalho, porque ele não pode ser explicado totalmente assim, né? Então, já é um tipo de trabalho que exige um deslocamento mesmo na cidade, enfim. Bem, eu vou ficar devendo essa para o Franci Lins, que é um outro mineiro que participou agora, que tem um trabalho bem interessante, se a gente tiver oportunidade de fala. E eu queria passar a palavra para o Ricardo e depois para a Roberta. O Ricardo e a Roberta são artistas que participaram do prêmio. A Roberta foi recentemente premiada na segunda edição. O Ricardo participou como selecionado. E a presença deles aqui, que é um convite meu, eu sou totalmente quase responsável por eles estarem aqui, porque eu trouxe eles porque eles, de alguma forma, representam esses movimentos diferentes que a gente precisa que a fotografia tenha. Então, são artistas que não são fotógrafos, mas que vieram de outras formações e estão contribuindo de forma muito interessante nesse território ou consolidado, ou consagrado, ou fixo, né, que a gente quer também um pouco destruir, que é o território da fotografia paraense, né? Então, eu acho que eles têm contribuições nesse processo todo, tá? Eu agradeço vocês e a gente passa a palavra para o Ricardo. Primeiramente, bom dia, né? Um prazer muito grande poder estar aqui e valeu. E trazer um pouquinho da minha produção, né? No caso, eu trouxe 2 trabalhos para mostrar para vocês aqui. Um desses trabalhos eu fiz em parceria com um outro artista de Belém que infelizmente não está presente, que é o Bruno Cantuária, que também trabalha com imagem. Eu utilizo a imagem como suporte para estar pensando determinados questionamentos. Não sou fotógrafo, como bem disse Mariana. O primeiro trabalho chama-se Deixe-me Falar Sobre Meu Pai. E, assim, existe todo um contexto em torno dessas imagens que eu vou mostrar para vocês. E são contextos que, muitas das vezes, envolvem a questão de afeto, de relação, identidade. Esse trabalho ele é composto por 3 imagens, são imagens minhas com o meu pai, e em vários momentos, em vários locais diferentes. Aqui, no caso, coincidentemente, foi no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. E aqui no meu aniversário de 1 ano de idade. Aquele lá atrás, do lado de fora da janela, é meu pai. E, assim, existe uma história assim, por trás que eu vou contar para vocês agora, que é algo assim, que me marcou profundamente, porque eu tenho 35 anos, vou fazer
36, e conheci meu pai apenas com 33 anos. Houve um primeiro contato inicial, e, num segundo momento, ele me convidou para uma festa de aniversário dele, uma festa de 60 anos, era uma festa grande. E, chegando lá no local, eu fui percebendo algumas afinidades que eu tinha com ele, né? Vi poesias em cima da mesa, Mário Quintana, Fernando Pessoa, e uma música de fundo, rolando Beatles, Creedence, The Animals, sei lá, discos que a minha mãe tinha em casa, em LP, assim, que passaram para mim depois que eu passei a escutar. E, assim, lá pelas tantas, uma banda começou a tocar ao vivo, e também essas músicas da década de 60, 70, e uma projeção começou a ser vinculada no aniversário, né? Assim, com várias imagens dele em vários locais, assim, ele trabalhando, ele saindo com os outros filhos para a praia, na praça. E, assim, eu me dei conta que eu estava numa festa multimídia, assim, eu achei o maior barato, assim. Imaginem eu, como artista visual, estou conhecendo ali aquela figura, né, que é um grande outro, assim, e logo de cara percebendo essas afinidades. Agora, assim, no decorrer dessa projeção, uma coisa assim me impactou muito, assim, que me causou uma ausência e um buraco profundo ali naquele momento, que era o fato de que eram mais de 70 imagens, assim, da vida dele, do processo dele de vida e tal, e nenhuma dessas imagens havia a minha presença. Quer dizer, uma lacuna ali se abriu em mim, subjetivamente, né? Eu não me via ali dentro daquela vida, né? Aquela vida me era estranha. E, assim, imageticamente, isso me marcou muito, assim, né? Então, a ideia era construir, né, essas imagens que vocês estavam vendo. Elas, na verdade, são imagens manipuladas. Então, foi uma forma de dar vazão para esse meu desejo de poder materializar esse álbum, né? Esse álbum que, na verdade, ele é ausente no meu histórico de vida. Então, é um trabalho em processo, é um trabalho que tem me dado muitas alegrias, apesar de ter nascido assim de uma lacuna, né, subjetiva, sei lá, para mim foi extremamente difícil lidar com uma realidade que é a falta desse registro, né, a falta desse álbum de fotografias, né? Tanto que eu lembro que em alguns locais me pedem a ampliação desse trabalho, né? E eu não tenho como ampliar, porque, eu não sei se inconscientemente eu acabei pensando essas imagens pequenas, né? Elas são realmente para estarem dentro de um álbum. E um outro detalhe é que elas são acompanhadas de uma outra linguagem, quer dizer, que é o texto escrito. Então, isso que eu estou contando aqui para vocês acompanha as três imagens, né? É um texto escrito que acompanha, ele narra essa história, né? Mais ou menos como eu contei. E o outro trabalho eu fiz em parceria com o Bruno Cantuária, como eu já falei para vocês, e ele trata mais ou menos dessa questão também, que é a questão da identidade, né? Só que aí eu penso mais as pessoas que estão a identidade mais relacionada a pessoas, né? No caso, o trabalho anterior ele estava mais voltado para a identidade desse estatuto da imagem, né? Que hoje é extremamente incerto, né? É paradoxal, né? Algumas pessoas conseguem reconhecer a manipulação e outras não. Bom, esse trabalho ele é bem mais simples assim, e ele é um tanto quanto lúdico também. Nós convidamos algumas pessoas, e assim, entre desconhecidos e amigos, e nós tentamos por algum tempo
a partir de negociações, a partir de uma determinada convivência com espaços e com essas pessoas, que isso enriqueceu muito assim as nossas vidas em termos de se aproximar de determinadas realidades que não são que não é a nossa realidade, como por exemplo, como é o dia a dia de um feirante, como é o dia a dia de uma pessoa que vende açaí, como é o dia a dia de um advogado, de um engenheiro da computação. Então, a ideia era que nós pudéssemos ocupar por algum tempo o espaço de convívio dessas pessoas. Eu não vejo isso como uma intervenção, tá, urbana, nem como performance, porque nós estamos ali dando continuidade ao fluxo cotidiano de afazeres daquela pessoa. Então, para isso, há toda uma série de visitas que são feitas e a gente conhece bem a realidade daquela pessoa e nessa convivência nós observamos esses afazeres, né? Nós percebemos a ambiência, né? Como eu fiz algumas vendas, né? Se eu não fosse artista visual e professor, eu poderia muito bem ser feirante, porque eu conseguia até vender algumas coisas, vendi muito bem. E assim, rolam imprevistos, assim, não é uma performance pelo fato de que não tem como a gente controlar, assim, quem é que vai chegar, se o vendedor não estiver ali comigo, onde é que eu vou arranjar troco para dar? Então, teve todo um processo de convivência com aquele espaço e de agenciamento, de ativação dele mesmo. E houveram 4 vídeos também, foram 9 pessoas convidadas de diversos tipos de profissão. Um detalhe também interessante, que cada uma dessas pessoas, ela está presente ali no trabalho a partir de uma fichazinha técnica, dizendo o local, né, a hora que foi feito. E houveram essas visitas, né, a esses determinados locais, e essas pessoas, assim, elas têm 10, 15 anos, assim, fazendo aquela atividade, né? Então, vocês imaginam como é que é chegar em, sei lá, 2, 3 visitas e se assenhorar daquele espaço, né? Como é que é usar essa máquina de açaí, como é que a gente mexe nela. E o Bruno, ele teve que aprender isso em algumas horas. E assim, esse jaleco faz parte do vestuário do vendedor, né? Nós utilizávamos as roupas das pessoas em alguns momentos, nós chegamos a utilizar. E assim, o jaleco está branquinho porque o senhor ele não usava o jaleco, né? Ele deveria usar, uma questão de saúde, de higiene, né? Mas aí... Aqui é o Leonel Massoler, que é engenheiro da computação, pela parte da manhã ele faz natação, e aqui ele no local de trabalho. Então, assim, o importante para a gente também era que cada elemento que se apresentasse ali dentro daquela composição, daquela imagem, ele pudesse informar, né? Qual o local, o que está se passando ali naquele determinado momento, qual a situação, né? Então, que cada elemento pudesse informar em que contexto aquela pessoa se encontra, tá? Não houve uma preocupação de compor imagens ou trabalhar o ato fotográfico em si, tá? Mas sim apresentar aquela situação que surgiu ali naquele momento. Aqui o Zeca Barbosa, que é um caminhoneiro administrador, e em um dos restaurantes que ele comumente ia. Aqui a Cíntia Nascimento, que é uma professora de português. Nós visitávamos, íamos às casas das pessoas, explicávamos o trabalho, e isso, como eu falei para vocês, demanda toda uma negociação, explicação do que é o trabalho, porque você está ali se relacionando com uma realidade que é totalmente estranha. Então, para que não seja uma invasão e para que a gente não pense só no resultado final, então era interessante conhecer realmente aquela pessoa, chegar com delicadeza para que a gente não invadisse realmente o espaço dela, né? Porque
Imaginem, 6 horas da manhã, vocês estão, né, tomando o café de vocês e 2 pessoas estranhas lá, uma fotografando e a outra se vestindo, se travestindo de... Um dado curioso é que ele acabou se tornando namorado dessa pessoa, que é a Cíntia. Então, aqui ele, no quarto dela, né? E, assim, há toda uma questão de observação também dos gestos, de uma linguagem corporal que é daquela pessoa que a gente desejava mimetizar. O virtual cria o real. É uma frase que atravessa muito desses nossos trabalhos, né? Essa possibilidade hoje das realidades serem fabricadas dentro de um processo virtual e que muitas das vezes nós não sabemos disso, né? Quantas camadas hoje a imagem ela recebe, né? Há uma complexidade muito grande em torno das imagens que nós consumimos diariamente, né? Se a gente pega uma revista dessas assim que trabalham com esses modelos na capa, há toda uma questão de hiperrealização daquela figura, né? E muitas das vezes nós não questionamos essa imagem, né? Porque para mim a imagem ela pensa também, né? Mas aí muitas das vezes nós não pensamos sobre ela. Aqui o Menandro Comessânia, que é uma outra pessoa que ele taxista e skatista. Eu, como já andei de skate, não tive muito problema em fazer esse trabalho. Fiquei um pouco dolorido, assim, alguns 3 dias, mas... E aqui o local onde ele estaciona o carro dele. Aqui a Carla Ivanovic, que é uma professora, artista visual, e com o ex-namorado dela, não tão confortável, né, como vocês podem perceber, mas ele aceitou, topou fazer o trabalho. Aqui, mais uma invasão de domicílio, na casa de Fábio Lopes, que é advogado. E uma coisa curiosa é que o Bruno percebeu que ele segurava a xícara de um determinado jeito, ele comia o pão de uma determinada forma. Então, aí vai de como eu percebo o corpo do outro para poder fazer esse registro, né? E essa câmera também, ela mudou de mãos, assim, não foi somente eu fazendo as fotos do Bruno, o Bruno fazendo as minhas fotos. Quando um ou outro não estava presente, quem estivesse ali poderia fazer o registro. Aqui o Fábio já no trabalho. E aqui, por fim, o Ribamar Silva, que tem uma história interessante também, porque é numa praiazinha, assim, perto de Belém, uma cidadezinha chamada Mosqueiro. E quando nós chegamos para conversar com esse senhor, ele estava extremamente bêbado, assim. Tinha uma garrafinha, assim, de cachaça perto dele, um pratinho com camarão, e ele servindo, e ele ia sair logo em seguida para o trabalho. Nós sentamos, conversamos com ele, apresentamos a ideia. Ele achou maior barato, assim, e convidou a gente para ir para o alto mar, assim, 7 horas da noite, ele naquele estado, assim, né? E, assim, vocês percebem que, às vezes, ser artista é uma profissão de risco, né? Então, evidentemente, eu não fui, nem o Bruno também. Mas é muito complicado, já pensou? Eu não ia ter o resultado do trabalho, não ia resultar em nada, porque já não voltar, né? Então, quando ele retornou, aí nós conversamos com ele, né? Fizemos a primeira foto à noite e fizemos uma segunda foto pela parte da manhã, já bem cedinho, porque eles trabalham assim 5, 4h30 da manhã, e fizemos um vídeo também. E agora eu gostaria de mostrar o vídeo. Vocês gostariam de ver o vídeo do feirante do Ver o Peso ou o vídeo do vendedor de açaí? Não sei se vai ter tempo, não sei qual é o tempo que tem. É um vídeo de 1 minuto, é rapidinho, na verdade. O que vocês preferem? Feirante? Então, feirante, produção. É o feirante do Ver o Peso.
Agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a Roberta ou para a Mariana. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer por essa oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Agradeço ao Mariano pelo convite e a produção do Paraty em Foco, em nome do Iatan, da Helena e de toda a equipe. Eu sou Roberta, sou artista visual, sou designer também e produtora, e venho pesquisando, experimentando a questão da imagem nos meus projetos de arte e, principalmente, muito fortemente, de alguns anos para cá, a questão da imagem projetada. Por favor, slide. Dentro desse contexto que o Mariano abordou, eu vou falar sobre um projeto meu, que foi um dos prêmios Diário, como ele já falou, que chama Projeto Simbioses. Eu vou mostrar um pouquinho do processo desse projeto ao longo dos seus 3 anos de existência e vou contextualizar minha relação com o suporte da fotografia e vou falar um pouco sobre os desdobramentos desse projeto, a circulação dele pelo Brasil e o processo de estética relacional que eu venho estabelecendo com ele. O projeto Simbioses ele vem acontecendo desde 2009 e consiste numa série de ações de projeção de imagem digital, videográfica e fotográfica em copas de árvore no espaço público das cidades, misturando a um só tempo intervenção urbana, fotografia, videomapping e instalação. Simbiose é um termo da ecologia que designa uma relação entre dois organismos vivos de espécies diferentes em que ambos têm vantagem. Eu me aproprio desse conceito e proponho uma simbiose entre os entes imagem, natureza, cultura e pessoas, sendo cada um desses elementos hospedeiros uns dos outros, criando entre eles um novo ser, um uno. E dessa relação, uma coisa outra é gerada. Grandes esculturas de luz, criaturas verdes, árvores observadoras, ou como sempre dizem as crianças, monstros. Esse projeto surge da síntese de vários processos e linguagens. É um acúmulo de uma série de experiências que eu venho experimentando ao longo de anos e de um profundo desejo de relacionar a arte a questões ligadas à vida. Possivelmente, a motivação principal desse projeto é a abertura para uma percepção de que as obras de arte devem acompanhar as transformações do mundo, como certa vez, num programa Café Filosófico da TV Cultura, assistindo o artista carioca Marcos Chaves, ele fala sobre o trabalho artístico como estabelecimento de um campo coletivo de indagação sobre o hoje, sobre a gente, sobre os nossos padrões, os nossos limites, a nossa geração e a nossa maneira de olhar a vida. Talvez o grande achado desse projeto não seja o fato de apontar um projetor de imagem para uma árvore, algo que aparentemente é muito simples e que, sem dúvida, já deve ter sido experimentado anteriormente de diversas formas. O cerne desse trabalho é o que ele representa. Quais discussões ele suscita da nossa relação conosco mesmo e com a nossa existência. Daí eu me reporto a Arlindo Machado, no seu livro Máquina Imaginário, quando ele fala que, sem um projeto cultural e, mais especificamente, estético, as máquinas correm o risco de cair no vazio. Ou como diz o Edmond Couchot, nós somos sujeitos aparelhados, onde a ciência que outrora exercera um significado metafórico sobre a arte, hoje exerce, essa relação deixa de ser metafórica e passa a ser operacional. E ele fala isso, abre aspas, por essa razão, os artistas que não quiserem se transformar em marionetes da técnica terão de se esforçar para questionar sobre as suas novas ferramentas. Esse trabalho, ele parte da imagem fotográfica. Os dispositivos que eu utilizo para fazer são a câmera fotográfica, eu filmo com a câmera fotográfica, em seguida eu edito esse vídeo de maneira digital, não linear, depois eu faço mapeamento nas árvores
para que a imagem ela se adeque à superfície da árvore. O mapping, videomapping, vocês devem conhecer, é uma nova técnica de projeção que permite tornar qualquer superfície em uma superfície dinâmica de projeção de imagens, né? Ou seja, eu encaixo a imagem projetada dentro de determinada superfície, por mais que ela seja irregular, no caso das árvores. Então, novamente, eu volto para a fotografia, porque eu registro esse processo. E esse processo de registro também é um desdobramento do trabalho. Esse trabalho ele já foi exposto muitas vezes em forma de imagem fotográfica, né? Que muitas vezes ganha a função além do documento da ação. Ou seja, a imagem torna-se trabalho em si, em certos casos. As ações, o acontecimento em si, ele coexiste com a imagem fotográfica. Essa imagem é de uma das ações do projeto, realizada dentro do Prêmio Diário Contemporâneo, em Belém, em abril desse ano. Lá, o trabalho foi exposto em forma de reproduções fotográficas, com as datas das ações já ocorridas, no caso das imagens acima, e os espaços vazios demarcados, eles indicavam as imagens que iriam ocupar aquele espaço. Ali, naquela informação, a gente tinha a data, o local das ações que ainda iam ocorrer como parte do Diário Contemporâneo, que é muito interessante, porque o prêmio selecionou um projeto em processo, em acontecimento, não um projeto pronto. Então, a obra é em processo, né, criando uma interligação entre as ações ocorridas e o porvir do trabalho, que ainda está por vir. Essa imagem também foi parte do Prêmio Diário. Isso é no Pier das 11 Janelas, do Museu de Arte Contemporânea lá de Belém. Eu peguei um instante em que um barco passava ali no rio. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo para que vocês percebam o registro das ações em movimento, né? Até então, eu mostrei imagens estáticas. No final desse vídeo, vocês vão ouvir um depoimento espontâneo que, sem querer, a minha câmera captou no momento em que eu deixei ela captando a imagem da projeção. E vocês vão ver uma conversa entre 3 pessoas, aparentemente de uma família, falando do que sentiram quando viram o trabalho. O vídeo, por favor.
minha cabeça. Aí eu fiquei horas e horas e horas olhando para aquela foto. Aí eu falei, vou olha ali. Mas como que tem aqui, que aqui não tem uma árvore aqui nesse vovó? Vovó, você tá vendo, tá se mexendo. Essa que falou, pois é. Quem tá doida? Eu ou tu, né? Esse vovô não, tá se mexendo mesmo. Ela tava se mexendo. Então, via Prêmio Diário Contemporâneo, o resultado dessas ações agora fazem parte do acervo do Museu da Universidade Federal do Pará. E foi um grande desafio, uma experiência nova, entregar um acervo, um trabalho como esse, né? Porque, além das fotografias, eles queriam a ação em si. E essa é uma questão importante da gente pensar, né? Como os museus estão preparados para receber a arte contemporânea, como os museus estão preparados para receber arte em novos meios. Então, a solução foi descrever isso, todos os processos de montagem e execução do trabalho, a partir de um dossiê técnico, entregar os arquivos em diversas mídias, para que não passasse um tempo e essas mídias não fossem mais rodadas, fazer cálculos de distância, tamanho de projeção, tamanho de árvore, qual seria o ponto de vista ideal do observador, e uma série de detalhes. Assim, foi uma experiência sui generis. Assim, na verdade, ela ainda está se constituindo, a gente está nesse processo de doação. Para que, na posteridade, esse trabalho possa existir, no caso, sem necessariamente a minha presença. Aqui eu tenho imagens de pessoas que já fizeram parte do projeto. Nesse ano, eu percorri cerca de 20 cidades pelo Brasil, ao longo de alguns meses. E, além de ter apresentado na Virada Cultural e tudo mais, eu fui convidada pelo Circuito Sesc de Artes de 2011, que me deu a oportunidade de passar por 16 cidades do interior de São Paulo, e levando esse projeto. Cada cidade, eu me propus a fazer sempre uma experiência única. Eu busquei em cada uma delas um contato mais aberto e processual com o público, dando foco predominante na preocupação com as relações humanas na arte, do artista com seu entorno e com seu público, numa espécie de estética relacional, onde as experiências e repertórios individuais desencadeiam a construção de significados coletivos, tornando a participação do público um fator-chave na ativação e efetivação do trabalho. Eu me propus a me relacionar com as pessoas dessas cidades, tornando-as parte do trabalho. Como diz o Nietzsche, o homem não é mais artista, tornou-se a própria obra de arte. É sempre muito entusiasmante perceber como aquelas grandes esculturas de luz, de olhos piscantes e expressões, pode emocionar pessoas pegas desavisadas no caminho das suas vidas. Como um trabalho de artes visuais pode mudar as relações espaciais dos sujeitos com a sua própria cidade. Eu ouvi muitos depoimentos de pessoas que diziam que nunca mais iam olhar para árvores da mesma maneira. Aqueles olhos daquela árvore ficando ali como uma pós-imagem, impregnada, cravada naquelas folhagens, fazendo extrapolar e transbordar essa noção que temos do que chamamos de arte, para além do sistema que rege tudo isso. Deságua na vida, na relação entre as pessoas e no universo que cada um de nós faz parte. É isso, obrigada. Bem, não sei se a gente ainda tem tempo, se for interessante para as pessoas perguntarem algumas coisas. Eu só queria dar um pequeno aviso, que o catálogo, o primeiro catálogo, a gente trouxe alguns exemplares que a gente ainda não organizou essa distribuição, entre aspas, porque ele não pode ser vendido. Mas tem alguns exemplares na loja e, enfim, está por aí, para quem se interessar, certo? Ou quem se interessar também passa para mim o seu contato, a gente dá um jeito de mandar, enviar o catálogo do prêmio, certo? Se quiserem abrir para perguntas, cada um tem tempo.
queria saber, tipo, como funciona essa relação imagem estática, que seria a fotografia mais tradicional, e vídeo. Até onde elas podem ser julgadas iguais, se elas podem, tipo, ou se uma pode simplesmente complementar a outra, como a Roberta disse, e que elas se juntam em uma só. Como pode ser julgada essa relação entre elas? Bem, eu posso falar rapidamente o que eu acho, mas eu acho que a pessoa, talvez, melhor para falar sobre essa questão da estaticidade da imagem e o movimento, talvez seja a Roberta, por esse trabalho, estabelecer isso. Mas eu queria só chamar a atenção. O que me chamou a atenção, entre outras coisas, no trabalho da Roberta, é justamente isso que você está falando. Como relacionar ou como dinamizar essa imagem que ora se mexe, ora é estática. Então, a relação entre vídeo e fotografia, eu acho que essa fronteira ela se dissolveu um pouco e o que confere também uma dinâmica para a própria imagem, né? Então, é pensar que a imagem estática não é estática, ela te evoca, ela te provoca outras imagens. E pensar também que a imagem em movimento, ela continua esse processo. Então, uma das coisas que me chamou a atenção no trabalho da Roberta é justamente isso. É uma fotografia que se mexe. E tem a ver com aqueles depoimentos, né? Enfim, mas eu acho que ela pode responder talvez melhor dentro do trabalho dela. Eu acho que essa relação da imagem estática com a imagem em movimento, na verdade, a constituição da imagem em movimento, na sua origem, que é o cinema, ela é a imagem estática, né? Essa questão de você não perceber o movimento se dá por um problema da própria constituição do corpo, né? Do olho, no caso. Então, no meu trabalho, assim, eu acho o primeiro projeto Simbioses, que ainda nem tinha esse nome, a primeira projeção era uma imagem estática, né? Que era um homem em posição fetal no ventre da árvore, digamos assim. Então, começou a partir disso e eu percebi que o movimento traria outras informações interessantes para o trabalho. Mas essa distinção, para mim, ela é muito... Assim, eu acho que uma coisa está mergulhada na outra. Oi, Roberta. Oi. Gostei muito do seu trabalho. Meu nome é Silvio Fates. Eu acho muito interessante essa questão de interagir, né? Como você mesmo falou, que as pessoas se emocionavam, né? E você passando aqui o vídeo, eu também me emocionei, né? A criança falando. E como que está sendo desenvolver um projeto onde você usa vários tipos de suportes, né? Que acho que hoje em dia o fotógrafo está caminhando para isso, né? É o vídeo, é o processo alternativo, fotografia. Como que você se situa isso e como que é recebido esse trabalho? Sim. Na verdade, é um trabalho cheio de nuances, né? Que vai desde um contato com o público, troca de experiência, e daí vai para a ilha de edição, depois isso vira fotografia e tem a compreensão dos equipamentos também, de projeção e tudo mais. É uma experiência muito rica e muito híbrida, né, de linguagens. Em relação à receptividade do público, o projeto é sempre muito bem abraçado, assim, por onde eu passo, né? Porque eu acho que mexe mesmo com essa questão de ver aquela árvore da minha cidade, da praça próxima da minha casa, sabe, ganhando uma outra dimensão, né? Engraçado que nesse depoimento da senhora ela fala como que aqui não tinha uma árvore, né? Ou seja, a própria percepção do espaço se modifica a partir do trabalho. E isso é bem interessante. Eu ia perguntar para o Ricardo. Seu pai chegou a ver o trabalho que você fez e eu queria saber como é que ficou, como é que foi a percepção dele do trabalho e como é que ficou a relação de vocês a partir disso. Ele chegou a ver, eu o convidei para ir à vernissagem, ele foi, aí ele achou muito bonito. Assim, teve a leitura dele, né? Levou
levou algumas imagens para casa, cópias, né? Levou o texto que eu havia escrito sobre o trabalho. E assim, é um trabalho em processo ainda, né? Eu ainda vou tentar roubar mais fotos dele para poder continuar dando sequência. Se de repente existe a proposta de você criar junto com ele. Olha, não é uma má ideia. Olá, boa tarde. Pergunto para o Mariano. Ô Mariano, sempre que você se referiu aos trabalhos documentais que participaram do Diário, você dizia assim, é um trabalho documental, mas é um trabalho documentário, porém, eu queria saber a necessidade desse mais e desse porém para a inserção dos trabalhos documentais na arte contemporânea. É o seguinte, bom, boa pergunta. Mas, primeiro, eu estou falando documental, porém, eu estou provocando um pouco o documental, mas eu tenho uma imensa paixão pelo documental, apesar de não conseguir fazer, nesse sentido mais formal. E acho que ele está se reinventando cada vez mais, e acho que a fotografia documental, no sentido mais clássico, do envolvimento, do registro do cotidiano, ela é, antes de tudo, um compromisso que muitos fotógrafos, não todos, estabelecem com a sua comunidade ou com a sua sociedade. Então, eu venho repensando nisso. Mas, quando eu falo porém e o mais, é porque eu estou incomodado com um certo tipo de fotografia documental que virou um território claustrofóbico, como bem disse ontem o Peter Hugo. Então, quando eu falo desse documental, eu estou, na verdade, criticando um documental muito territorializado ou ainda muito crente na verdade, né? Assim, no sentido de que a fotografia é uma verdade absoluta sobre aquele objeto que ela capta. E a gente sabe que não é assim. Então, o trabalho do Leonardo Sete, desse pernambucano, eu falei documental, mas é porque é o seguinte, é um documento da experiência particular dele, né? E é isso que eu acho o envolvimento mais importante. Ele fotografa, ele não quer dar conta de nenhum fato objetivamente que seja entendido objetivamente como uma página de jornal, por exemplo. Mas ele documenta a experiência dele, a percepção dele, né? Só que ele faz de um modo que é preciso que a gente amplie o nosso repertório para entender, porque assim, você pode chegar e dizer assim, é uma série de fotografias preto e branco, que são documentais, né? E que tem uma legendinha, e não é bem assim. A coisa é mais ampla, é mais complexa. E, para entender esse trabalho, eu também considero, não coloco como uma verdade, mas isso é a partir da minha experiência. Para entender esse trabalho, tem que entender um pouco o cinema, a política do cinema na França, como uma representação maior da cultura cinematográfica no mundo. Tem que ver filmes como Os Sonhadores, do Bertolucci, tem que ver filmes como Os Amantes Constantes, do Garrel, para entender melhor, talvez, outras vertentes nesse trabalho. Só para eu exemplificar. Esse filme do Philippe Garrel, chamado Amantes Constantes, é um filme de 3 horas de duração, preto e branco, é um filme denso, pesado, que muita gente não ia ter saco de ver, né? Mas é preciso uma imersão. Então, o filme ele distende o tempo da cena, ele faz uma passagem por personagens tipicamente parisienses dentro de um período das revoluções de rua, das manifestações de rua do final dos anos 60, e ele tem longas sequências, entendeu? Então, ele exige que você entre, e é um filme preto e branco, no sentido mais documental, assim, ele é... né? Então, assim, você precisa entrar no que ele está te chamando, né? Então, é preciso uma experiência mais duradoura com o tempo. Então, assim, eu consegui entender esse trabalho do Leonardo Sete porque eu tive uma experiência muito particular com esse filme. E também de gostar muito de cinema, e esse ideário todo da paixão pelo cinema e as manifestações estudantis, as reviravoltas políticas e tal. Então, tem toda uma relação com o documento como experiência, mas não como um documento, como uma verdade absoluta, né? É esse que é o claustrofóbico e que eu digo, porém, mais, que eu sempre provoco um pouco, né?
Oi, Mariana. Você comentou, é sempre um problema você se fazer entender a arte para o mercado corporativo. E você falou assim, como que eu vou explicar que vídeo, uma instalação, seria uma coisa interessante dentro de um concurso de fotografia? Queria que você comentasse um pouco dessa experiência. Como que você fez para falar para um empresário que só pensa em números, falar das suas intenções artísticas? Olha, isso é uma ótima pergunta, porque assim, é um problema para mim, sabe? Assim, eu posso dizer imediatamente que toda a relação de diálogo que eu mantive com os donos do Jornal Diário do Pará foram as melhores possíveis no sentido do entendimento. Mas existe também um jogo delicado de... Eu não vou impor uma visão, eu vou tentar fazer que ele compreenda que o mundo mudou, que a fotografia mudou, que a arte mudou. Por mais que a gente não queira, o mundo mudou. Então, não tem sentido fazer um concurso fotográfico de primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu acho que a gente precisa de mais, né? Esse projeto é um desafio para Belém, para a gente que faz fotografia em Belém. Então, esse diálogo, ele é tenso. Ele tem sido muito delicado, muito amistoso, mas ele é tenso. Porque eu não sei, de certa forma, as pessoas que trabalham na empresa receberam as minhas proposições, porque são pessoas inteligentes e querem fomentar também. Agora, claro, tem uma coisa muito rigorosa. É número, é uma relação econômica, né, que é uma outra discussão, até que eu estava pensando em trazer para cá, que é a discussão institucional, né? Agora, é curioso que esse projeto nasceu de uma necessidade deles. Quer dizer, não que nós não queiramos, mas nasceu de uma vontade deles de olhar, a fotografia paraense, ela tem algo a dizer e nós queremos fomentar e fazer parte desse processo. Então, é um interesse empresarial na cultura. Agora, esse diálogo é sempre muito delicado. Eu nunca sei até onde eu vou manter... Como é que eu vou explicar sem parecer... eu nunca sei até o momento em que eu vou me desesperar e dizer assim, olha, estou fora. Não que eu não tenha resistência. Eu não tenho muita resistência, eu acho que existe uma relação de confiança. Mas a própria discussão do tema é uma discussão também muito delicada, porque nasce de uma vontade que o tema seja adequado aos interesses do patrocinador. E como é que eu vou explicar para ele que esse interesse, que esse tema na arte, ele não pode ficar dependendo dos valores de uma empresa? Mas os valores de uma empresa podem me abrir portas para repensar a questão. Então, eu não vou ficar sendo o curador desse prêmio a vida toda, né? Eu acho até porque ele tem que existir sem mim. Mas é sempre um jogo muito delicado. Por exemplo, nós estamos numa fase de delimitação do tema do terceiro. Eu estou profundamente angustiado, porque os temas que eu acho que são importantes discutir, como é que eu vou relacionar isso aos interesses? Então, é uma questão institucional, que é um outro assunto, que eu trouxe até algumas reflexões de uma colega minha que participou da curadoria do Rumos Visuais, que ela fez uma fala sobre a questão da arte e da instituição, né? Acho que não cabe aqui, porque a gente não tem mais tempo, mas assim, essa pergunta é importante porque, afinal de contas, é nesse jogo, nessa relação da instituição que a gente consegue manter os projetos que possam ser interessantes, entendeu? Então, até o momento, eu tenho uma convivência muito boa e eu acho que essa convivência não vai se esgotar, mas é sempre uma tensão, porque eu tenho que explicar certas coisas, mas eu não posso impor. Eu também tenho que me autocriticar para não parecer uma opinião ou uma posição impositiva à empresa. Mas o projeto tem que manter o seu domínio, porque no momento que ele não mantiver a sua unidade e não poder dialogar com o Brasil, com a questão da arte, num sentido mais alargado, não vai me interessar mais, né? Mas a intenção é que eles reconheçam a importância disso e acho que tem sido muito positivo, né? Mas a gente entra num ritmo empresarial e às vezes as coisas fogem um pouco do domínio da gente, né? Mas a gente tem que ser
paciente. A gente já está liberado, já estão avisando aí que a gente está... Bem, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês.